Bom, sejam bem-vindos a este nosso primeiro encontro de formação para pregadores, formadores ou pessoas interessadas, né, na formação católica. Eu me chamo Cleibson Américo, eu sou professor de filosofia, com formação em filosofia, formação em história e também com especialização em teologia. Eu participo do grupo de oração aqui da minha forania, né, o grupo Restauração, e estamos nós aqui, né, para aprofundar a formação católica, né? O público que aqui vão estar participando durante essa série de formações são pessoas de grupos diversos, não só da Renovação Carismática, mas tem outros movimentos eclesiais também aqui conosco, de dioceses diferentes, inclusive, de estados diferentes, né? Ao menos Alagoas e Pernambuco tem pessoas aqui representando. Alguns são meus alunos, né, do curso de Teologia para Leigos, do Instituto São João Crisóstomo, outros estão chegando agora, então nós vamos estar aqui durante um tempo aí, né, o tanto quanto o Senhor nos permitir, buscando a formação católica, gente. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, né, para acompanhar essa série de formações. Bom, então a primeira dela, gente, nós vamos falar aquilo que é muito falado, sobretudo nos grupos de oração, que é o querigma. E é falado no grupo de oração porque é falado, na verdade, desde o cristianismo primitivo, desde o comecinho da igreja, que nós falamos do querigma, né? E aí eu pretendo aprofundar aqui um pouco, né, do ponto de vista teológico e histórico, o querigma, e eu vou usar também algumas partes de um artigo que eu escrevi há um tempo atrás, uns 5, 6 anos atrás, acho, sobre os desafios do querigma, né? E isso ali no mundo palestinense e no mundo greco-romano, gente. Esse artigo foi publicado na. Olha aí, o Ellison imprimiu, né? Muito bem, rapaz. Esse pessoal não é brincadeira, não. Muito bem, Ellison. Então, este artigo, gente, ele foi publicado na revista da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, né? A PUC de São Paulo. É uma revista teológica, né? Eu escrevi esse artigo na época e lancei, enfim, né? Pode servir muito, né? Eu já coloquei lá em nosso grupo, né? Lá no WhatsApp, quem, né, não tem, vocês podem pegar lá, né? No grupo, ou também no grupo dos pregadores aqui da Diocese também, eu coloquei lá esse artigo. Vocês leiam, né? Imprime, assim feito o Ellison fez, imprime, né? E vai lendo, né? Vai grifando, lê em PDF, enfim. Então, falaremos sobre o querigma. Uma coisa que eu também gostaria, né, para todos que puderem, né, ligar a câmera, acho que fica mais interessante a gente estar aqui se vendo, né, para ir conhecendo vocês. Então, todos que puderem ligar a câmera, a gente podem ligar, eu vou achar melhor ainda, né? Eu gosto de ver gente, né? E Naciene está chegando aí, né? Naciene é canção nova, né, Naciene? Bem-vinda, né? Missionária Canção Nova. Boa noite, professor. Sim. Muito E bem. agora, eu estava na aula lá, professor. Eita. Olha, saiu de uma aula para outra, né? Para uma Oi, formação. Muito bem, muito bem. saí correndo. Eu também, professor. Você também, né, Elida? Era, aí ele não terminava, eu agoniada. Toda, sempre dá certo, mas hoje ele resolveu ficar Ah, que mais. bom, que bom, que bom. Foi bom. Muito bem. Então, gente, nós falaremos sobre o querigma. O querigma pode se escrever ou com Q ou também com K, viu? Tanto faz, querigma. Falaremos sobre o querigma. A gente já tem uma noção do que é o querigma, se fala muito em pregação querigmática, né? Enfim, encontro querigmático, anunciar o querigma e tudo mais. Mas antes de falar do conteúdo do que é o querigma, né, convém falar primeiramente da própria palavra querigma, que é uma curiosidade que muitas vezes a gente não tem. Né? O que é que significa a palavra em si mesma, né? A palavra querigma, gente. Olha, muitas palavrinhas que nós usamos na igreja, assim, na liturgia, na teologia, né, na espiritualidade, elas são de origem ou grega ou latina, viu? Então, muito termo que se usa na igreja, assim, em termos técnicos, vem ou do grego ou do latim, ou às vezes do hebraico. Né? E o que for de um de outro aqui eu vou estar citando para vocês ao longo dessa formação. No caso do querigma, ele vem da língua grega, certo? E aí uma coisa que seria bom, gente, era quem, né, quem não tem, né, porventura não tem algum caderninho, fazer um caderninho específico para aqui, para a formação mesmo, né, para essa formação continuada. Acho que vai ser muito bom, porque a gente vai estar trazendo muita informação aqui
é importante, e aí a gente anota, né? Porque depois você pode rever. Então, quem, né, tem um caderninho aí, ou quem não tem, adquire, né? Fazer um caderninho de formação teológica, espiritual, tá certo? Vai ser muito válido. Bom, então vejam só, o querigma, a palavra querigma é uma palavra de origem grega, né? Na origem grega do querigma, se escreve assim, querigma, querigma, querigma. O querigma, ele significa mesmo proclamação ou anúncio. A palavra, etimologicamente falando, significa pregação, proclamação ou anúncio. Pregação, proclamação ou anúncio, querigma. E isso vem de uma tradição antiga, viu, gente? De uma tradição palaciana, né, que estava ali nos palácios reais, né, ali no mundo romano, que tinha aquela pessoa que querigmava. E quem era este figurante, essa pessoa que querigmava? Era aquela pessoa que portava a mensagem do rei. Porque quando o rei queria, vejam só, viu? Isso aqui é história, né? Quando o rei queria passar uma mensagem para o reino, naquela época não tinha telefone, não tinha WhatsApp, não tinha internet, né, para mandar e todo mundo vê em tempo real, um grupo de WhatsApp, como hoje a gente faz, não era assim. Então, de uma coisa que o rei falava, até o último súdito do reino ver, demorava meses. Porque a mensagem tinha que chegar de embarcação, chegava a cavalo, era um negócio realmente difícil, né, gente? Não era como hoje, compreendem? E aí o rei, ele pronunciava a sua mensagem e tinha aqueles mensageiros que tinham a responsabilidade de levar a mensagem do rei aos lugares mais distantes. Este mensageiro, né, era a pessoa que anunciava um querigma, era um proclamador, era um anunciador, né? Era o querigmático, era aquela pessoa que ia querigmar, que ia levar uma mensagem. Porque, veja, no primeiro momento, querigma não quer dizer uma mensagem religiosa, não quer dizer a mensagem cristã primariamente, viu, gente? Querigma quer dizer, primeiramente, uma mensagem, anunciar uma mensagem, certo? Então, este mensageiro palaciano, né, dos palácios dos reis, eles era que ia anunciar as mensagens do rei, né? E ele fazia isso quando eram mensagens importantes, né? O portador do querigma era aquela pessoa que levava uma mensagem importante, não era qualquer mensagem, é quando o rei queria fazer uma mensagem chegar a todo o seu reino, uma mensagem de suma importância. Pronto, aí esta pessoa era o querigmático, aquela pessoa que ia querigmar, que ia levar uma mensagem do rei. Tá claro até aqui, gente? Aí veja, isso vai entrar, esta figura, né, vai entrar na espiritualidade cristã. E vai entrar na espiritualidade cristã no sentido de que, quando o Senhor morre e ressuscita, ele dá um mandato. E o mandato é anunciar, é levar a mensagem dele, que é o rei, que é o verdadeiro rei. E aí, veja, a comunidade cristã apostólica e pós-apostólica, e nós até hoje, nós pegamos a mensagem do rei e vamos levar para os lugares mais longínquos. Essa é a missão da pessoa que está querigmando. É levar a mensagem do rei aos lugares mais distantes. Nós somos esta figura que vamos portar, né, a proclamação e o anúncio da palavra do rei. Porque Jesus é rei. Jesus diz a Pilatos, né, eu sou rei, para isto eu nasci, né, e para isto eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Então, a missão, né, do anunciador, do evangelizador, da pessoa que está querigmando é levar a mensagem, não a sua mensagem. Veja, o anunciador não leva a sua mensagem, ele leva a mensagem que ele escutou e que ele é o porta-voz, ele vai portar, né, ele vai portar a mensagem. É por isso que o cristão, ele não leva a sua palavra, ele não anuncia a sua palavra, ele anuncia a palavra do Cristo. E não somente ele anuncia a palavra do Cristo, como ele anuncia o próprio Cristo, que é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, a gente vai ver isso, né, ao decorrer dessas nossas formações, a palavra de Deus, ela é uma pessoa, é o Cristo. O Cristo é a palavra de Deus. E o querigma é o anúncio da palavra, que na verdade essa palavra é ele mesmo, é Cristo, a pessoa divina, certo? Eu quero que vocês peguem a Bíblia de vocês aí
no Evangelho segundo João. E aí vocês, né, sempre nessas formações, vocês tenham um caderninho e uma Bíblia. Caderninho e uma Bíblia, é importante, viu, gente? Que a gente sempre vai estar aqui citando textos bíblicos, né, consultando, já que aqui é aula de teologia, né, de formação teológica. Então nós vamos estar aqui estudando as Escrituras, Aldo. Pode deixar aí a crítica da razão prática aí do Kant e o espírito das leis de Montesquieu. Na segunda-feira estaremos usando o livro de filosofia, né? Por hora, vamos aqui de Sagradas Escrituras. Bom, Juliane chegou, gente. Juliane é minha esposa, né? Para quem não conhece, né? Juliane é minha esposa. Tá aí portando, né? O Augusto, é o nosso primogênito. Essa aqui, Mali, a primeira dama aí, a Juliane. Bom, abram aí no Evangelho segundo João, no capítulo 1, no versículo 1. João, capítulo 1, versículo 1. Simões, meu irmão, seja muito bem-vindo, viu, Simões? Uma alegria ter você por aqui. Ó. Você, o Cícero, né, são coordenadores aqui, né, de formação também, né, de forania. E a todos vocês que chegaram depois, viu, gente? Eu já tinha feito uma breve introdução, acolhimento a todos, mas todos que chegaram depois, sejam muito bem-vindos mesmo, né? Que Deus possa dar perseverança a todos vocês, a todos nós, né? Daniel também está chegando aí, Daniel também é coordenador de grupo, enfim, né? Sejam muito bem-vindos, Cristiane, Priscila. Olhe, em João capítulo 1, versículo 1, e vocês estão usando mais a Bíblia Ave Maria, né? Que eu imagino que seja. Eu gosto muito de usar, deixa eu citar aqui para vocês. Olha, eu vou mostrar aqui algumas Bíblias para vocês, gente, já que a nossa intenção é estudar, é ter formação, então eu vou mostrar algumas Bíblias para que vocês tenham algumas noções de Bíblia, certo? Vou mostrar, deixa eu ver, pelo menos estas. Bom, vai ter um desses encontros que nós faremos exclusivamente sobre Sagradas Escrituras. A gente vai dar uma mergulhada um pouco mais. Mas, a princípio, como muita gente aqui é da Renovação, então eu vou estar usando muito a própria Bíblia da Renovação, né? Não que seja uma Bíblia de estudo, não é uma Bíblia de estudo, mas é a Bíblia mais adotada na Renovação, então nós estaremos usando ela, porque eu acho que a maioria aqui deve ter a Bíblia da editora Ave Maria. Mas outras Bíblias que são de estudos e são muito boas, né? E aí para quem não conhece, né, eu vou apresentar aqui. Primeiramente, a Bíblia de Jerusalém. No Brasil, para estudo, essa é a melhor que tem, viu, gente? A Bíblia de Jerusalém. Ah, tá com Jerusalém aí, né, Elida? Tudo bem. Eu tenho Ave Maria. Aí o Rafael. Eu tenho um bocado. Isso. Olha, Bíblia é assim, quanto mais tiver, melhor. O Aldo também está com Ave Maria, com Jerusalém. É muito bom. Ali o Igor também. O Igor está com a CNBB, né? Ótimo. Então, Jerusalém no Brasil, para estudo, é uma das melhores, viu, gente? Uma das melhores é a Bíblia de Jerusalém. É a Bíblia que se usa muito nos seminários católicos, né? Na formação dos padres, é a Bíblia de Jerusalém. Ela é muito boa, né? Pela fidelidade do texto, pelos comentários que são mais exegéticos, enfim, esta. Depois, uma outra Bíblia muito boa, com comentários muito bons, muito ricos, é a Bíblia do Peregrino. São comentários teológicos muito bons, viu, gente? Muito bem explicadinhos. Essa eu não conheço. Professor, depois manda no grupo? Mando. A foto, porque mando. Pronto. Essa daí eu não tenho. Tá, eu mandarei foto de algumas Bíblias lá, viu? Pelo menos umas 15, para vocês estarem. E foi, mano. Bom, então tem a Bíblia do Peregrino, gente, que é uma Bíblia muito boa, comentários teológicos riquíssimos. Pra você ter ideia, essa Bíblia ela é tão comentada que tem página que tem mais comentário do que texto bíblico. Tem página que a nota de rodapé é tão grande assim, explicando, que tem mais explicação do que o próprio texto. É um negócio realmente muito bom, viu? Olha, por exemplo, essa página aqui do Salmo. Só pra você ter ideia. O Salmo é só esse pedacinho aqui. E o resto é comentário, tá vendo? Olha só. O tanto de comentário e o tantinho de Salmo. Isso daí é uma das que eu não tenho. É muito bom, vale muito a pena. Aí tem uma outra que é
uma Bíblia da editora Paulinas, uma nova, viu? É a nova da editora Paulinas. Não estou falando da antiga, estou falando da nova. A nova realmente é muito boa. Que esta Bíblia aqui é a Bíblia Sagrada da editora Paulinas. Aí tem ela com capa, de zíper, sem zíper. É muito boa também, uma tradução muito rica, com um comentário muito bom. Ela foi traduzida recentemente aqui no Brasil, inclusive, não tem nem 5 anos aqui, foi traduzida completamente. A Bíblia da editora Paulina, se puderem também adquirir, é muito boa, gente. Tem esta Bíblia aqui, chamada TEB, que é a tradução ecumênica da Bíblia. TEB, a Bíblia, a tradução ecumênica da Bíblia. Esta tradução ela é feita entre católicos, protestantes e judeus. É uma tradução também muito boa, viu? Com notas de rodapés muito rica. Enfim, é uma Bíblia muito respeitada, essa tradução aqui ecumênica, né? E ela é ecumênica, mas não é uma Bíblia feita para agradar gregos e troianos, não, viu? Ela é ecumênica porque a comissão, né, era ali de todos, mas ela é muito fiel assim aos textos originais, enfim, à exegese bíblica. Então, é um texto que vale muito a pena você ter. É uma Bíblia, né, volumosa, inclusive. E tem uma que é a que eu mais gosto. Olha, todas estas são muito boas, viu, gente? Todas elas são muito boas. Mas a que mais eu gosto mesmo, né, por alguns motivos, é esta daqui, que é a Bíblia Sagrada da Difusora Bíblica dos Capuchinhos de Portugal. Essa é uma Bíblia portuguesa de Portugal. Que, por causa do acordo ortográfico, está a mesma Bíblia, a mesma língua brasileira, né? A língua está unificada. Esta Bíblia aqui da Difusora Bíblica, eu acho ela assim, a melhor, é a que mais eu uso, na verdade. A capa dela tem ela vermelha, tem ela roxa, enfim, né? Da Difusora Bíblica de Portugal. Essa aqui é maravilhosa, gente. O texto dela é muito fiel aos textos originais, muito fiel. E os comentários também são de uma riqueza fora do comum. Essa daqui é um pouco difícil de achar, viu? Aqui no Brasil. Mas na internet você acha. Em Maceió, você pode encontrar, talvez encontre, porque aqui no Nordeste só vende na Paulinas de Maceió. Talvez você encontre lá. Né? É uma Bíblia que ela é um pouquinho cara, é mais de R$ 100. Mas é uma Bíblia assim, enfim, muito boa, viu? Maravilhosa. Aí Vou tá. mandar um pix para o senhor. Então, como é que eu vou lá em Maceió? Rapaz, o problema. Mas se eu for aí a Pernambuco, talvez em setembro eu vá. Qualquer coisa eu falo para vocês. E de Tá repente eu bom, leve. tá. Pronto. Que talvez eu vá fazer umas formações, umas palestras aí eu acho que talvez apareça por É bom aí. avisar para eu ir, né? Para saber. Pronto, eu aviso sim. Nós aqui de Caruaru. Pronto, aviso sim. Aí essa Bíblia da Difusora Bíblica é muito rica, viu? Vale muito a pena. E tem algumas outras que eu vou estar citando, né, que é acolá algumas palavrinhas, né, em grego, né, em hebraico, né, em latim, uma coisinha ou outra. Eu vou estar trazendo, sobretudo a partir deste Novo Testamento grego-português, que é um Novo Testamento interlinear, grego-português, né, porque aqui você sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego, né, então aqui e acolá vou estar recorrendo a alguma palavrinha, né, no sentido original do texto, e aí a gente vai estar vendo aqui os textos grego-português, certo, gente? Para vocês também irem aprender pelo menos assim umas palavrinhas mais básicas, né, do grego bíblico, né, chamado grego koiné, para que a gente vá tentando mergulhar um pouco mais aí nas Sagradas Escrituras a partir dos originais, né? Claro que o nosso propósito aqui não é fazer exegese bíblica, não se trata disso, mas o que a gente puder ir vendo, né, dos textos originais que nos ajudarão nas reflexões, nós o faremos, tá certo? Bom, e sem contar que tem as outras, assim, né? Depois eu vou fazer um encontro sobre Bíblia, aí eu vou falar um pouco das Bíblias hebraica, grega, latina, né? Aquele negócio todo, tá? Bom, então peguem aí em João capítulo 1, versículo 1, gente. João capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler aqui a partir da Ave Maria, porque eu acho que é o que a maioria tem. Que diz o seguinte, João 1, 1. Olha, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Eu quero que vocês mudem a palavra verbo por palavra, porque verbo e palavra, né, é o mesmo significado. Então, no princípio era a palavra,
E a palavra estava junto de Deus. E a palavra era Deus. Ela estava junto de Deus no princípio. Palavra. E no versículo 14, põe aí para o versículo 14. E no versículo 14 diz: E o Verbo ou palavra se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. Então veja só, lá no capítulo 1, versículo 1, São João diz: No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. E agora a palavra se fez carne e habitou entre nós. Gente, qual o nome que nós damos a esta pessoa que é a palavra de Deus encarnada entre nós? Qual o nome? Jesus. Jesus. Então Jesus, ele é a palavra de Deus. A palavra de Deus, portanto, não é o livro primeiramente, viu? A palavra de Deus não é as escrituras. A palavra de Deus é uma pessoa, é Cristo. Cristo é a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Primeira coisa é isto. Nós dizemos que a Bíblia é palavra em um sentido já derivado, secundário. Mas no sentido primário e forte mesmo do termo, palavra, a palavra de Deus é uma pessoa, é Jesus Cristo. Que no texto grego é a palavra logos. Em arché, em hologos, né? No princípio era o logos. Kai hologos em prostonteon. E o logos estava com Deus. Kai theos em hologos. E o logos era Deus. Né? É logos. Que aí lá nas aulas de filosofia a gente viu um pouco, né, sobre o logos ser o Cristo, né? E quando a gente estiver vendo um pouco da filosofia antiga, viu? Vocês que são meus alunos lá, a gente vai dar uma mergulhada nisso aí também. A ideia é que os gregos tinham de logos e como isso entra no cristianismo a partir de São João, evangelista. Bom, então a palavra de Deus, ela é uma pessoa. E eu estava falando aqui para você que querigma significa pregação, anúncio ou proclamação. O anúncio, gente, é sempre anúncio de uma mensagem. O querigma é anúncio de uma mensagem. E esta mensagem, ela é, na verdade, a mensagem não de uma fala, não de uma fala que foi dita por Cristo. A mensagem cristã não é de um ensinamento. A mensagem cristã, na verdade, é o anúncio da própria pessoa de Cristo. E o querigma, portanto, gente, é o anúncio da pessoa de Cristo. Não é o anúncio de uma coisa ou outra que ele ensinou. Não é isto. Porque se assim fosse, o querigma seria reduzido a apenas alguns ditos de sabedoria. E Jesus seria equiparável a outros mestres. Né? Como Confúcio, que falou muito bonito. Como Siddhartha Gautama, o Buda, que era um sábio, que falou muito bonito. Né? Como Sócrates, que falou também muito bonito. Né? Então, veja, Jesus se diferencia dos mestres da antiguidade porque, na verdade, sua palavra não é simplesmente ditos de sabedoria. Não, a sua palavra ela é salvífica. E é isso aqui que muda. Então, quando nós anunciamos o querigma, nós estamos anunciando, na verdade, não um dito ou outro, não uma palavra, não, estamos anunciando uma pessoa, que é o Cristo, que morreu e que ressuscitou para a nossa salvação. Este é o conteúdo central do querigma. A mensagem central querigmática é o Cristo que viveu entre nós, que habitou entre nós, né, que se fez carne, habitou entre nós, ele morreu, ressuscitou e está vivo para a nossa salvação. Isso é o anúncio fundamental dos apóstolos. É nisso que nós cremos até hoje. Então é nisto, gente, que consiste o querigma. É nesta mensagem central. E por causa disto, veja, porque o querigma fala da paixão e morte e ressurreição do Senhor, o querigma, ele é fundamentalmente um anúncio pascal. Então tome nota disso, né? O querigma, ele é um anúncio pascal, certo, gente? Ele é um anúncio pascal. E o querigma, ele é um anúncio pascal porque o conteúdo central do anúncio é este. Cristo morreu e ressuscitou para a nossa salvação.
E se assim não fosse, não teria sentido a fé cristã, gente. Abram aí a escritura de vocês. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 12. Primeira carta aos Coríntios 15, 12. Deixa eu abrir aqui na Ave Maria também. Veja, São Paulo escreve desta forma. Encontraram? Pronto, primeiro aos Coríntios 15, 12. Diz, mano. Tudo certo, né? São Paulo diz: ora, se prega que Jesus ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns de vós, que não há ressurreição dos mortos. E se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, ou melhor, se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Olha só, esse versículo 14 ele é perfeito, né? Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E além disso, seríamos convencidos de ser falsas testemunhas de Deus, por termos dado testemunho contra Deus, afirmando que ele ressuscitou a Cristo, ao qual não ressuscitou, se os mortos não ressuscitam. Pois, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa fé, e também estáis em vossos pecados. Também estão perdidos os que morreram em Cristo. Se é só por esta vida que temos colocado a nossa esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima, de pena. Então veja, gente, o anúncio, o conteúdo central do querigma consiste no anúncio pascal. Cristo morreu e Cristo ressuscitou para a nossa salvação. Se Cristo não ressuscitasse para a nossa salvação, não existiria igreja, não existiria cristianismo, a gente não estaria aqui falando nada disso. Porque se não existisse, se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa pregação não teria sentido algum e nós seríamos as pessoas mais dignas de pena. Porque estaríamos iludidos, né? Estaríamos convencidos de uma mentira. E não tinha porquê tantos santos mártires dar a vida por uma mentira. Não é não, gente. Inclusive, quem diz isso é o Chesterton, né? Aquele intelectual católico do século passado. Eles, olha, uma das provas, uma das demonstrações que realmente Cristo ressuscitou é que esses milhares de mártires, os caras não hesitaram em dar a vida. Porque se isso fosse mentira, quem é que ia dar a vida para morrer violentamente por um negócio mentiroso? Ninguém ia fazer um negócio desse. Então os mártires, eles aceitaram dar a vida, né, de modo feliz, né, de modo radiante, porque eles sabiam, eles tinham certeza da ressurreição e que Cristo também os ressuscitaria. E que Cristo os ressuscitaria porque Cristo ressuscitou como primícias. Primícias. Olhem aí no versículo 20. No versículo 20 aí do capítulo 15 da primeira carta. No versículo 20 diz, São Paulo diz, mas não, Cristo ressuscitou dentre os mortos como primícias dos que morreram. Veja, ele ressuscitou como primícias, como primeiro, ele é o primeiro fruto da ressurreição. E depois todos aqueles que pertencem a Cristo também ressuscitarão. É por isso que a fé cristã ela tem sentido, e é por isso que a fé cristã ela se diferencia de qualquer outro tipo de fé. Veja, todas as religiões merecem respeito. Disso não se discute. As religiões, todas, qualquer que seja a religião, a pessoa crê naquilo tem que ser respeitada. Ninguém pode depreciar, nem, enfim, ridicularizar a fé de ninguém. Agora, a fé cristã ela se diferencia de todos os outros tipos de fé, porque a nossa fé consiste em uma verdade fundamental. Que Deus se fez homem, que habitou entre nós, morreu e ressuscitou, e está vivo para a nossa salvação. Isto é o fundamental. E é isso que dá a identidade da fé cristã. É o que diferencia ela de qualquer outro tipo de fé.
Então, por mais que outras religiões com outros livros sagrados, né, preguem outras coisas e todo mundo tem que respeitar qualquer outro tipo de fé, mas a verdade fundamental da própria realidade é esta. É o anúncio pascal, o anúncio querigmático. Cristo morreu e ressuscitou, está vivo e só nele a salvação. Não tem outra coisa. Né? Isto é o fulcro mesmo, o fundamental da fé cristã, gente. E veja, é nisso que consiste o querigma, e foi por causa disto que os apóstolos e os primeiros grandes santos mártires não hesitaram em dar sua vida. Porque foi pela força do querigma que os mártires não retrocederam. Olha, é impressionante, né, quando você vê a força dos santos mártires. E aí, só para citar um deles, né, Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio de Antioquia. Deixa eu mostrar aqui um escrito dele. A gente também, nessa série de formação, gente, nós estaremos também mergulhando um pouco, né, nos padres da igreja, né? O que os santos padres ensinam para nós, pregadores, formadores, né, cristãos, enfim, né? Inácio de Antioquia, gente, ele tem uns escritos, né, umas cartas que inclusive quase entram, né, nos escritos, né, do Novo Testamento, as cartas de Santo Inácio de Antioquia, né, porque são escritos, são do século ali primeiro, né, na época, mais ou menos ali na época da escrita do Apocalipse, das cartas de São João, enfim. Inácio de Antioquia, que foi um santo mártir, que ele foi inclusive sucessor de Pedro em Antioquia, né? Chamam de Antioquia porque era a cidade dele. Inácio de Antioquia, ele foi preso, foi um bispo, né? Um grande homem, um herói. Ele foi sucessor de São Pedro apóstolo em Antioquia antes de Pedro ir a Roma. Aí Pedro passou um tempo na igreja de Antioquia. E depois que Pedro vai, né? Depois sucede a Pedro em Antioquia é Inácio, é Santo Inácio. Inácio é ali do século, finalzinho do século I, né? Iniciozinho mesmo assim do século II. Ele morre no máximo no ano 110, Santo Inácio. E antes né, trazer um trecho aqui, né, uns fragmentos de Santo Inácio, gente, nós devemos a Inácio, veja, nós devemos a Inácio de Antioquia o adjetivo católica para retratar a igreja. Ele foi o primeiro a dizer que a igreja ela é católica. Isso por volta do ano 107 ou 110 da era cristã. Vocês tomem nota disso aí, viu? Vocês podem colocar Inácio de Antioquia foi o primeiro a usar a palavra católica para se referir à igreja. Pelo ano 107 ou 110 da era cristã. Que eu posso até ler esse trecho aqui, inclusive. Gente, olha, à medida que eu for falando, vocês forem entendendo, vocês vão levantar a mão, ou de repente eu me acelerar aqui, vocês também, né, vão dando freio aí, porque às vezes eu me empolgo no negócio aí pronto. Aí se eu me empolgar e para segurar, aí é só uma metralhadora. Essa é uma enxurrada de informação que, né, vai ser complicado de processar tudo aí, viu? Você diz aí, Elson. Repita aí, por favor. Santo Inácio de Antioquia foi o primeiro, foi? Foi o primeiro a usar o adjetivo católica para se referir à igreja. Por volta do ano 107 ou 110, já era cristã. Que eu vou ler, inclusive, esse trecho, né? Esse trecho aqui, esse fragmento, que é uma carta que Inácio escreve, Santo Inácio, aos esmirnenses, a comunidade de Esmirna, que é uma comunidade, inclusive, apocalíptica, né? A comunidade de Esmirna. Olha, ele diz o seguinte, ele começa a... E eu estou lendo, gente, a partir desse livro aqui, Antologia dos Santos Padres. É um livro antigo da editora Paulinas, viu, Aldo? Já bota aí na tua lista de desejo. Antologia dos Santos Padres, né? Porque ele coleta os fragmentos dos principais santos padres, os padres apostólicos e os padres pós-apostólicos. Que isso aqui que eu estou falando, gente, depois a gente vai ter também uma informação sobre isso, né? Sobre essas gerações dos sucessores dos apóstolos, né? Os apóstolos, os padres apostólicos, os pós-apostólicos, os apologetas, né? Enfim, os padres, a igreja, tudo mais. Vai ver sobre isso. Aí na carta de Santo Inácio aos esmirnenses,
ele diz o seguinte, eu vou ler aqui alguns fragmentos, olha. Inácio, também chamado de Teóforo, ou seja, portador de Deus, a Igreja de Deus e do bem-amado Jesus Cristo, agraciado em todos os dons pela divina misericórdia, repleta na fé e na caridade, e a qual não falta nenhuma graça, digna de Deus e portadora de santidade. A Igreja de Esmirna, na Ásia, 1000 saudações em espírito irrepreensível e na palavra de Deus. E aí eu vou pular aqui alguns parágrafos, depois ele diz: eu, na verdade, aprendi e creio que Jesus Cristo, mesmo após a ressurreição, permanece na carne. Quando se aproximou de Pedro e seus companheiros, disse-lhe: tocai em mim, apalpai-me e vede que não sou um espírito incorpóreo. E ao íntimo contato de sua carne e de seu espírito, logo que o tocaram, creram. Por isso desprezaram a morte e tornaram-se vencedores dela. Depois de sua ressurreição, comeu e bebeu com eles, como alguém que tem carne, embora unido espiritualmente ao Pai. E aí eu vou pular mais alguns parágrafos e vou para onde ele usa o termo católica, viu, gente? Pela primeira vez na história do cristianismo. Segui ao bispo, é o conselho que ele está dando. Segui ao bispo, vós todos, como Jesus Cristo ao Pai. Segui ao presbítero, como aos apóstolos. Respeitai os diáconos, como ao preceito de Deus. E veja, aqui nós temos já um detalhe importante, que nesta época, que no finalzinho do século I, a hierarquia já era como é hoje em dia. Bispo, presbítero e diácono. Né? Já era assim organizada a igreja. Ninguém ouse fazer sem o bispo coisa alguma concernente à igreja. Como válida só se tenha, veja só, como válida só se tenha a Eucaristia celebrada sob a presidência do bispo ou de um delegado seu. Aqui tem um detalhe importante, gente. Quando ele diz que só se tenha como válida se a missa, se a Eucaristia for celebrada sob ou a presidência do bispo ou de um delegado seu, ou seja, de um presbítero delegado pelo bispo. É por isso que ainda hoje, em toda missa, se pronuncia o nome do bispo e do papa. Já perceberam isso? Toda missa o padre tem que rezar pelo nosso Santo Padre, o Papa Leão, pelo nosso bispo, Dom José Rui, Dom Carlos Alberto, né, enfim, sempre vai se pronunciar o nome do bispo, porque aquela Eucaristia que o presbítero celebra está em plena comunhão com o seu bispo e com o Papa. Do contrário, não é legítima. Aí Santo Inácio diz, né, não tenho como válida se não for sob a presidência do bispo ou de um delegado seu. E agora vem. A comunidade se reúne onde estiver o bispo. E onde está o bispo, está Jesus Cristo. Ou melhor, a comunidade se reúne onde estiver o bispo. E onde está Jesus Cristo, está a Igreja Católica. Esta é a frase, gente. Olha, a comunidade se reúne onde estiver o bispo. E onde está Jesus Cristo, está a Igreja Católica. Pronto, na história da igreja, a primeira vez em que foi usado o termo católica foi aqui neste escrito de Santo Inácio de Antioquia, em uma carta endereçada à comunidade cristã de Esmirna, na Ásia Menor. É uma das comunidades que aparece no Apocalipse, inclusive. E ele escreve dizendo que a igreja de Cristo ela é católica. E aqui católica, gente, com C minúsculo. Normalmente se escreve hoje em dia católica com C maiúsculo, mas é indevido, viu? O católico deve ser escrito com C minúsculo, porque é um adjetivo. E só se escreve com letra maiúscula se fosse um substantivo, né? Mas não é uma instituição, mas não é. Como é uma qualidade, né? Católico significa, vocês sabem, né? O significado da palavra católica, né? Em grego, né? Católico significa duas coisas, na verdade, né? Significa universal, é o primeiro significado do termo católica, e o segundo significado é segundo a totalidade. Tem esses dois significados. Universal ou segundo a totalidade. E por que dizemos universal? Porque ela é para todos. Né? Universal quer dizer aberta a todos no universo. Está para todos. Ela é universal primeiramente neste sentido. Então a Igreja de Cristo ela é universal. Ela é católica. O Satanás, vejam, porque Deus inventa as coisas certas, né? E o Satanás sempre vai tentar maquiar, né? Para se parecer coisa de Deus, né? Veja, a Igreja de Cristo, ela é universal, ela é católica. Aí o Satanás inventa um negócio e diz que é também universal, reparem mesmo. Isso é para maquiar o que é de Deus, gente, viu? O cão faz isso, vocês não brinquem não, que o negócio é sério. Então, veja, ela é católica primeiramente neste sentido e segundo, porque ela é segundo a totalidade, ou seja, ela tem todos os meios necessários da salvação e da revelação.
Então vocês tomem nota disso, né? A Igreja Católica, porque ela é universal e porque é segundo a totalidade, ou seja, vírgula, ou seja, vírgula, tem todos os meios de salvação e de revelação. Compreende, Igor? Tá indo claro aí, Cícero, seu Antônio Aranda, o Simões, o Felipe, tá tudo certo aí, né? Graça, Priscila. Bom, então a primeira vez que se usa é católica. Então católica, gente, não é um substantivo. Católica é um adjetivo, certo? É uma qualidade. Você sabe que adjetivo é aquilo que dá qualidade aos seres, né? O substantivo dá nome e o adjetivo dá qualidade aos seres. Católica, na verdade, é uma qualidade, não é o nome da Igreja Católica, gente. Porque se um dia perguntarem assim, se eu perguntar a vocês, qual é o nome da Igreja Católica? Não é católica. O nome da Igreja Católica é igreja. Ela não tem nome. Agora, ela tem uma qualidade. Ela é católica, ou seja, ela é universal e ela é segundo a totalidade dos meios de salvação. Percebem? Você vê que você nunca vai ver na frente de uma igreja católica de Nossa Senhora Aparecida, não. Só Nossa Senhora Aparecida. Porque aquela comunidade é dedicada àquele santo padroeiro, mas não é o nome da igreja. Né? A igreja, o nome dela é igreja, simplesmente igreja. Ela é a igreja. A igreja a gente escreve com I maiúsculo, realmente. A igreja. E ela tem uma qualidade fundamental, é ser católica, assim como é ser apostólica, entende? A igreja, ela é una, por isso que a gente diz naquele credo niceno-constantinopolitano, né? Creio na igreja una, santa, católica e apostólica. E ali não está o romana, viu, gente? É una, santa, católica e apostólica. Porque a igreja de Cristo, ela está em Roma, mas também não somente em Roma. A igreja de Cristo apostólica, as igrejas apostólicas, elas têm patriarcados diversos, não só o de Roma. O próximo de nós é o de Roma, mas tem tem os patriarcados de Constantinopla, né? Tem vários patriarcados. O de Antioquia, né? O de Roma é o mais próximo de nós. Então nós dizemos que ela é una, santa, católica e apostólica. Diz, Ellison. Então, professor, quer dizer que é errado a gente dizer que é católico, apostólico, romano? Mais ou menos, aí não é. A gente pode dizer que nós ocidentais, nós somos católicos, apostólicos e romanos. Mas que a igreja, ela não é somente católica, apostólica e romana. Porque a sede em Roma é um patriarcado. É o patriarcado principal, é o de Roma. Né? Que quem preside é o Papa. Mas tem os outros patriarcados. Tem o de Antioquia, né? Tem o patriarcado do Egito, né? Tem o patriarcado de Constantinopla, né? E são patriarcados apostólicos também, de tradição apostólica. Entende? E lá não segue o rito romano. E nós dizemos romana porque nós seguimos o rito litúrgico de Roma. Entende? Então veja que Tem um no maronita credo. também, né? Oi? Tem um maronita também, né? O maronita, tipo, o maronita não é romano, mas é católico. Entende? O rito siríaco não é romano, mas é católico. Então, católico é uma palavra muito mais ampla, gente. Né? O católico romano é uma parte da igreja, nós. Né? Mas a igreja ela tem várias sedes, vários patriarcados. Né? Agora, claro que os outros patriarcados estão também em comunhão, em obediência ao Papa de Roma, obviamente. Né? O Papa ele é o pastor universal de toda a igreja. Mas, sobretudo no mundo oriental, tem os outros patriarcas, né? Que eles são também sucessores dos apóstolos, mas em plena comunhão com o Papa de Roma. Vai ter algum dia que a gente vai fazer uma formação também sobre isso, né? Ali sobre a história, a organização da igreja, né? Então, olha, a gente vai ter muita formação, gente. Se vocês perseverarem, né? A gente vai chegar longe, viu? É só vocês perseverarem. Jesus disse que quem persevera até o fim será salvo, né? Então vocês perseverem, viu? Diz, Pedro. Foi, mas inclusive esses patriarcados, se não me engano, foram fundados também pelos apóstolos. Sim, exatamente. Também pelos apóstolos. O de Roma é que foi fundado ali por Paulo e Pedro, né? Pedro e Paulo. Mas os outros, tipo, o patriarcado de Bizâncio, Constantinopla, foi por André, irmão de Pedro. E assim vai. Aí vai ter um dia que a gente vai dar uma mergulhada nisso aí. Eita, danado, por falar em mergulhar já deu 10 horas. E agora? Misericórdia. Miserere nobis, Domine.
Eu nem disse tudo que era para dizer, Wilson, agora complicou. Mas vamos ficar só mais um pouquinho, gente. No máximo 10h30 a gente termina, tá certo? Diz aí, Igor. Eu acho que A uma vez por mês formação vai é ser tão pouco. rica. A formação é tão rica que o tempo passa rápido, né? Tu voou, não foi? Já, meu Deus. Eu acho que uma vez por mês vai ser pouco, viu? Rapaz, uma vez por mês vai ser pouco, é? Vai, Ixi, pois minha. é, vai dar certo não. É, pior que a gente só. Na programação daqui a um mês, repare mesmo. Ave Maria. Mas quem sabe, né? A gente pode depois pensar em alguma coisa, talvez quinzenal, né? Enfim. Tá Muda. enrolando a gente para pegar a gente na prova de segundo. Segunda é a prova, viu? Muda o quê, Marlene? Pelo amor de Deus, Marlene, muda o quê? Bom, gente, então veja. A igreja, ela é católica, né? Conforme. Aí veja, a igreja católica, a igreja de Cristo, né? Dita. Vou colocar mais dias, Marlene. Vamos orar pedindo discernimento aí, né? Quem sabe? É possível, né? É possível. A Igreja de Cristo, gente, ela é católica, né, conforme disse Inácio de Antioquia, e esta igreja foi pela fé querigmática anunciada pela igreja, pelos apóstolos e seus sucessores, que os mártires não hesitaram em dar a vida. E aí eu ia trazer também para vocês, vou trazer na verdade um trechinho, um fragmento da carta de Santo Inácio de Antioquia aos Romanos, que também é um escrito ali do finalzinho do século I, a carta de Inácio de Antioquia aos Romanos. E Santo Inácio diz assim, olha, aí lembrem, eu tinha falado que Inácio foi sucessor de Pedro, né, em Antioquia, e como estava na época da perseguição já, a perseguição romana, Santo Inácio ele foi levado preso de Antioquia, ali na Síria, até Roma, para ser morto, né, para ser morto. Era a época em que os martírios se concentravam mais em Roma. E uma das formas assim, mais violentas de martírio era jogar os santos mártires, né, aos leões. Deixava os leões uma semana assim com fome, né, sem comer nada, e depois de uma semana soltava lá um grupo de cristãos numa arena, um anfiteatro, onde hoje é o Coliseu, teve muito isso ali, viu? Aí naquele anfiteatro ali, né, aquela arena, e as arquibancadas ficavam os pagãos assistindo aquele espetáculo, né, de ver os leões devorando vivo, né, os cristãos. E como os cristãos eles eram perseguidos, serviam de espetáculo público. Isso aconteceu muito, né? Muito. E Santo Inácio de Antioquia também foi levado para ser devorado pelos leões. Só que antes de chegar a Roma, Inácio escreveu uma carta aos romanos, no qual eu vou trazer aqui alguns fragmentos para vocês, gente. Ele diz assim, olha, vê só, viu? Olha a coragem do homem, olha a força. Diz Inácio, eu escrevo a todas as igrejas e informo-lhes que morro livremente por Deus, se contudo não me impedirdes disso. E rogo-vos, não tenhas para comigo uma benevolência inoportuna. Deixai-me ser pasto das feras, pelas quais chegarei a Deus. Eu sou trigo de Deus, moído pelos dentes das feras, para tornar-me o pão puro de Cristo. Acariciai antes as feras, para que venham a ser o meu túmulo, e nada rejeitem do meu corpo. Assim, depois de morto, não serei pesado a ninguém. Então, quando o mundo não puder mais ver meu corpo, serei verdadeiramente discípulo de Cristo. Rogai a Cristo para que, por esses dentes, me torne um sacrifício para Deus. Não vos dou ordens como Pedro e Paulo. Eles eram apóstolos, eu um condenado. Eles livres, eu até agora um escravo. Mas se morrer, tornar-me-ei um liberto em Jesus Cristo e ressuscitarei nele, inteiramente livre. Por enquanto, aprendo nos ferros a nada desejar. Oxalá chegue eu às feras que me estão preparadas. Oro para encontrá-las ávidas. E se for necessário, agradá-las-ei, para que me devorem depressa, e não façam como diante de certos cristãos, atemorizadas, nem ousaram tocá-los. Se não me quiserem espontaneamente, eu mesmo as forçarei. Tende piedade de mim, conheço bem o que me é preferível. Agora começo a ser verdadeiro discípulo. Que nenhuma coisa, visível ou invisível, me impeça de obter a posse de Jesus Cristo. Fogo, cruz, encontro com as feras, dilaceramentos,
esquartejamentos, deslocamentos de ossos, mutilações dos membros, trituração do corpo, os mais perversos suplícios do diabo caiam sobre mim, conquanto que eu alcance a posse de Jesus Cristo. Forte, né, gente? Veja. E aí é impressionante assim a coragem, o espírito, né, de coragem, sabendo que vai ser triturado por leões famintos, né? A força assim, da fé de Santo Inácio de Antioquia. Agora, isto porque o anúncio querigmático estava no coração dele. Ele sabia que assim como Cristo, ele morreria e ressuscitaria com ele. Aí, veja, esta confiança no anúncio pascal, gente, que se tornou a grande força dos santos mártires. E é este anúncio que o mensageiro, aquele que vai querigmar, tem que anunciar. É a pessoa de Cristo que está vivo e ressuscitado. É isto que o mensageiro palaciano fazia pelas ruas, né, longínquas para anunciar a mensagem do rei. É isso que nós cristãos, pregadores, formadores, temos que fazer ao anunciar a palavra de Cristo. Uma palavra fiel e sem adulteração. Veja que os santos mártires, eles não adulteraram nem negaram a mensagem cristã para serem beneficiados por uma soltura. Não. Eles enfrentaram realmente o suplício, né, o martírio, mas fielmente ali, fundados em Cristo. Porque sabiam que Cristo ressuscitou como primícias. São Paulo disse isso lá no capítulo 15, né? Na carta aos Coríntios. E depois todos aqueles que pertencem a Cristo também ressuscitarão para a vida. Então, irmãos, o anúncio querigmático, ele é fundamentalmente um anúncio pascal. Cristo morreu e Cristo ressuscitou e está vivo para a nossa salvação. Até aqui, gente, tudo claro. Bom, naquele artigo que eu mandei para vocês lá, não é, sobre os desafios do querigma, e o nome exato do artigo, da Palestina ao mundo greco-romano, os desafios do querigma. Ali eu começo a mapear como que esse anúncio querigmático ele começou a ser difundido, certo? E aí eu quero fazer apenas um pequeno traçado, né, histórico, né, de como se difundiu o querigma no mundo antigo, certo, gente? No mundo do cristianismo primitivo. Veja, primeiramente, o anúncio querigmático, ele parte de Jerusalém, certo? O anúncio querigmático, ele parte de Jerusalém para o mundo. Aí, qual é a sede onde começou o anúncio do querigma? Jerusalém, certo? Jerusalém, a cidade do rei, né? Jerusalém, a cidade do rei. Inclusive, veja, a própria palavra Jerusalém, em sua origem hebraica, Yerushalém, significa a cidade do rei. A cidade do rei ou a cidade da paz. Veja, quando nós dizemos que Yerushalom, né, Shalom, a paz, a cidade da paz, né, porque é a cidade do rei, né, e ele disse, né, Isaías diz que ele é o príncipe da paz. É de lá que vem o anúncio. E veja, o anúncio querigmático começa em Jerusalém, né, porque o Senhor, quando ressuscita, ele disse, olha, não saiam de Jerusalém, viu? Vocês fiquem aí, não vão para o mundo agora, não é para ir para o mundo agora, vocês fiquem em Jerusalém, porque daqui a alguns dias descerá sobre vós a força do alto. E esta força do alto desceu 50 dias depois. No 50º dia, a força do alto, que foi o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo ressuscitado, ele desce sobre os apóstolos no dia de Pentecostes, que nós celebramos há pouco, né, no domingo retrasado. Foi lá, gente, naquele domingo de Pentecostes, foi num domingo realmente, né, num domingo de Pentecostes, que o Senhor enviou o seu Espírito e ele disse, né, recebei, né, o Espírito Santo, né, e vocês serão minhas testemunhas,
em Jerusalém. Isso está nos Atos dos Apóstolos. Peguem aí rapidinho os Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 8. Atos 1, 8. Antes de a gente ler o 8, olha, peguem o versículo 4. No versículo 4 diz, Atos 1, 4. No decurso de uma refeição que partilhava com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém. Veja, não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem lá o prometido do Pai. Esse prometido do Pai é o Espírito Santo, do qual disse ele: me ouvistes falar. E João batizava em água, mas dentro de pouco tempo vós sereis batizados no Espírito Santo. Estavam todos reunidos quando lhe perguntaram: Senhor, é agora que vais deixar ao reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou com a sua autoridade. Mas ides receber uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Então, gente, o anúncio querigmático, a mensagem apostólica, ela historicamente ela começa na cidade de Jerusalém, certo? Em Jerusalém. E de Jerusalém começa a se espalhar para a Palestina. Então, de Jerusalém, ela começa a se espalhar para a Palestina. Vocês podem colocar assim: caminhos do querigma. Caminhos do querigma. Caminhos do querigma. A Jerusalém. É o começo. Tudo começa de Jerusalém, a cidade do rei. Aí de Jerusalém se espalha para a Palestina. Depois da Palestina vai se espalhar para a Ásia Menor. Depois da Ásia Menor, se espalha para Roma. Depois de Roma, o restante, da Europa. E aí começa a se espalhar até um dia chegar nós aqui na América, viu, gente? A partir de 1500, né? Foi a partir de 1500, num dia 26 de abril de 1500, que nós tivemos, inclusive, a primeira celebração eucarística, né, aqui nas Américas, aqui no Brasil, né? Dia 26 de abril de 1500. Veja, então o negócio começou em Jerusalém, um dia chegou a gente aqui. 1500 anos depois. E estamos nós aqui falando disto, né? Agora, antes de dar uma mergulhada assim nos caminhos geograficamente mais longínquos, convém que é isso que eu escrevo lá naquele artigo, entender como a partir da Palestina começa a se espalhar e como o anúncio querigmático começa a encontrar inúmeros desafios. Aqui onde eu coloquei Ásia Menor, gente, vocês podem colocar aqui um travessão ou parêntese e colocar mundo helenístico. Mundo helenístico. Com H. Mundo helenístico. Mundo helenístico. Porque a Ásia Menor era um mundo todo helenizado. Quando eu falo mundo helenístico, eu estou falando do mundo ou grego ou influenciado pela cultura grega. Isso nós chamamos de mundo helenístico. Porque heleno, né, quer dizer grego, certo? A grande cultura predominante, né, ali, assim, a influência cultural era a influência grega,
helenística, portanto. Aí toda vez que eu falar em helenístico, em mundo heleno, enfim, estou falando do mundo grego, ou da Grécia, ou influenciado pela cultura grega. Nós chamamos isso de helenismo, certo? O mundo helenístico foi, sobretudo, Paulo quem anunciou o querigma, viu? Paulo foi quem muito anunciou o querigma no mundo helenístico. Foi Paulo, o mundo helenístico, Roma. Na Palestina nós tivemos Pedro, nós tivemos Tiago, anunciou muito o querigma nessa região da Palestina. Também na Síria, né? Enfim. E os apóstolos, depois da ressurreição, começam a se dividir. Mas tudo começa a se dividir assim, a se espalhar pelo mundo. Cada um vai para um lugar diferente. Que é, inclusive, daí que dá-se a origem às chamadas igrejas apostólicas, né? Cada apóstolo vai para uma direção e ali funda-se uma igreja apostólica. Que são essas igrejas primazes da antiguidade, né? Entende? Que, inclusive, elas também se tornam sedes patriarcais. Então começa em Jerusalém, na Palestina. Veja, quando o anúncio querigmático, né, quando os cristãos eles vão anunciar, primeiramente na Palestina, gente, o grande problema que se vai enfrentar é o mundo judaico. Aí vocês podem colocar aqui, Palestina. Podem colocar sei lá, o desafio, coloque assim, o desafio foi em relação aos judeus. O desafio foi em relação aos judeus. O grande desafio na cultura, no ambiente palestino, ali em Israel, na Judéia, enfim, né? Foi em relação aos judeus. O grande desafio foi em relação aos judeus. Porque, veja, como era que os judeus iam acolher o querigma, o anúncio pascal da morte e ressurreição de Cristo, se eles não acreditavam que Jesus era o Messias? Aí nós já temos o primeiro grande problema, porque o Messias, né, que eles chamavam em hebraico Mashiach, ou em grego é Christos, a palavra Messias, gente, é uma palavra hebraica, né, Mashiach, né, Mashiach, e em grego Messias se diz Christos, que significa ungido, viu? A palavra Cristo e a palavra Messias significam ungido, ungido, a palavra ungido, né, significa ungido. Eles não acreditavam que Jesus era o ungido de Deus, que era o Cristo, que era o Messias. Por não acreditarem, eles simplesmente negaram, rejeitaram e perseguiram violentamente aqueles que anunciavam o querigma. Inclusive, as comunidades judaicas, da época, né, eles incitaram muitos atos de violência contra cristãos. Né? Muitos cristãos foram mortos, inclusive, por incentivo de judeus, né, que incentivavam os romanos a perseguir e matar cristãos, porque eles diziam: isso é uma seita, viu? Isso não faz parte da gente, isso é uma seita. E nesta época, gente, do século I, os cristãos não se distinguiam muito bem dos judeus, não era muito nítida a distinção, porque os cristãos, eles geralmente provinham do judaísmo, ou do judaísmo ou do paganismo, mas eles permaneciam ainda com algumas práticas, tipo frequentar o templo, né, as orações. Então ainda tem algumas práticas judaicas, né, que eles faziam, né? E foi isso, inclusive, essas práticas que os cristãos, provindo do judaísmo, ainda conservavam, que ocasionou o primeiro concílio da história, que é o concílio de Jerusalém, ali por volta do ano 49 e 50, né? Onde os apóstolos, ainda vivos, né, Pedro, Tiago, né, eles se reúnem para discutir o que pode ou não pode um cristão provindo do judaísmo praticar, né? Até onde ainda precisa observar a lei antiga, a lei mosaica, a lei de Moisés, né? O grande motivo do primeiro concílio da igreja, que é o de Jerusalém, foi para discutir essa questão dos judeus e a fé cristã, né? O judeu, uma vez convertido, ele ainda precisa ou não observar as práticas antigas. E é lá que começa a se distinguir. Não. O cristão provindo do judaísmo não precisa mais observar a lei antiga, porque Cristo é a nova lei. Compreendem? Então, veja, o grande desafio aqui, gente, que os cristãos vão encontrar de anunciar o querigma na Palestina é em relação aos judeus, porque eles não aceitaram a Cristo. Lembram que no capítulo 1 do Evangelho segundo João, João escreve que Cristo, né, que ele veio para o que era seu, mas os seus não o reconheceram, não o aceitaram.
E não somente não aceitaram, como fizeram de tudo para sufocar o anúncio querigmático. É quando eles mandam matar Tiago, eles mandam prender Pedro, eles mandam açoitar, dar pisa, botar na prisão, aí o anjo vai lá, liberta, aí Pedro sai, vai anunciar de novo, aí os caras mandam dar outra pisa, e assim foi. Porque o máximo que eles tentaram sufocar o anúncio querigmático, fizeram. Só que aí os judeus não contaram que os apóstolos, eles tinham uma força gigantesca dentro deles, porque eles viram ressuscitado. E se eles viram ressuscitado, eles estavam dispostos a dar a vida. Eles não iam se calar porque levaram uma pisa. Eles não iam parar de anunciar porque apanharam, porque foram xingados, porque foram ultrajados. Como hoje em dia muita gente faz, né, gente? Hoje em dia, né, baixa uma briguinha na igreja, um carão do padre, a pessoa quer desistir de ser católico, repare mesmo. Se não é o cão um negócio desse. Não é não, Aranda, diga aí. Aí o padre passa um gato na pessoa, na paróquia, a pessoa quer desistir de ser católico e mudar de igreja. É uma presepada do diabo um negócio desse, né? Você vê que na época os apóstolos martirizavam a vida, menino. Pelo negócio, hoje em dia, um carão faz a pessoa desistir da fé. Hein, Ellison? É complicado isso, né não? Entende, Marinalva? Então o negócio é sério, né? Assim, o negócio é sério, não é brincadeira. Aí vejam, gente, este anúncio, né, esta força do querigma fez os apóstolos darem a vida e fez os mártires enfrentarem violentamente o martírio. Em nome deste anúncio, porque era um anúncio verdadeiro da verdade. Compreendem? Diz, Juliane. Tá o microfone desligado. O microfone estava desligado. Juliane. O microfone estava desligado, como você falou. O Antônio quer falar. Ah, desculpa. Seu Antônio, quer falar? Pode falar. É eu? Sim. Ah, tá. Quando você falou sobre o pessoal ficar aperreado e desistir da igreja, É. eu costumo dizer nas minhas pregações, inclusive hoje está de manhã conversando com os padres, que para ser cristão verdadeiro só precisa de duas coisas: obediência e humildade. Tendo esses dois, faltando um, você já é cristão raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. E desistir da nossa religião são pessoas imaturas, Isso. pessoas que Isso mesmo. não entraram na igreja ainda, né? Não viu que aquela casa é de obediência a Deus. Isso Não é mesmo. obediência aos irmãos. A gente tem que obedecer a Deus. Os irmãos a gente tem que conversar, rezar por eles, né? Isso mesmo. Para a gente chegar a um denominador comum. Isso mesmo. É isso que eu penso, né? Muito bem. Isso mesmo. Então, gente, olha, o grande desafio do querigma na Palestina foram os judeus. Só que depois que os cristãos evangelizam por ali, sem muito sucesso, né? A evangelização ali dos apóstolos não teve muito sucesso não na Palestina, porque a Palestina era totalmente judaica, né? E um judaísmo bem nacionalista mesmo. Então, eles realmente não tiveram muito sucesso, porque a maioria os rejeitou, perseguiu, bateu, deu pisa, prendeu. Aí é quando, né, e aí nós já temos a figura de Paulo. Paulo diz, olha, já que vocês, a quem foi destinado a mensagem, o anúncio, já que vocês não aceitaram, eu agora vou me voltar para aqueles que também são filhos, que são os pagãos. É quando São Paulo, e aí a evangelização, né, querigmática, vai se voltar para o mundo pagão. Não mais para os judeus apenas, mas também para os pagãos. Aí é quando o anúncio querigmático, né, sobretudo com Paulo, vai ali para a Ásia Menor, no mundo helenístico, né, depois chegar a Roma, a Europa e tudo mais. E veja, a pessoa certa a fazer isso, gente, era Paulo, viu? A pessoa certa a evangelizar no mundo helenístico era Paulo, não era nenhum dos apóstolos. Tinha que ser Paulo, não era nenhum dos outros apóstolos, tinha que ser Paulo. Por que Paulo, gente? Porque Paulo, ele tinha uma cultura, não somente uma cultura hebraica, judaica, mas também uma cultura helenística. Paulo sabia falar com o mundo helenizado. Entende? Porque Paulo tinha cidadania romana e tinha um grande conhecimento também da filosofia grega, da poesia grega e da cultura grega como um todo.
Então Paulo ele sabia estar naquele ambiente, Paulo sabia chegar, Paulo sabia o que dizer, Paulo sabia discutir com os filósofos, porque Paulo também tinha uma cultura filosófica, entende? Coisa que os outros apóstolos não tinham, porque os apóstolos outros, eles eram pescadores, agricultores, cobradores de impostos ali da Palestina e não tiveram acesso a essa cultura helenizada que Paulo teve, né? Paulo realmente era uma pessoa letrada, Paulo era um intelectual. Então Paulo realmente foi a pessoa certa, né, que Cristo suscitou para ir anunciar no mundo helenizado, que era um mundo também bastante intelectualizado. Era Paulo. Porque, veja, o anúncio, gente, ele precisava chegar tanto às pessoas simples, né, as pessoas agricultoras, pescadores ali da Palestina, os pastores de ovelhas. O anúncio precisava chegar nestes, mas também precisava chegar nas camadas altas do império, na classe intelectual, entre os filósofos, entre os poetas. Precisava chegar a todos, porque o anúncio querigmático ele é para todos. Ele não é para um pequeno grupo. Não se prega apenas para um pequeno grupo, se prega para todos. E é sobretudo em Paulo, gente, que nós vamos ter essa grande abertura para o mundo pagão. Né? E Paulo vai dizer, inclusive, né, na sua carta aos Efésios, pegue aí a carta de São Paulo aos Efésios. Carta aos Efésios, no capítulo 2. No versículo 13. Efésios, capítulo 2, versículo 13. Efésios 2, 13. Deixa eu ler aqui na Ave Maria para a maioria acompanhar melhor. Efésios 2, 13. Bom, São Paulo diz o seguinte, veja, e aí eu estou dizendo que Paulo foi evangelizar os pagãos, né, no mundo helenístico. E os pagãos, gente, antes de a gente ler esse texto, é importante a gente entender que os pagãos eles eram muitíssimo rejeitados pelos judeus, viu? Os judeus tinham uma repulsa assim fora do comum a pagão, né? Como impuro, como indigno da aliança, né? Como pessoas amaldiçoadas, pessoas que às quais a mensagem de Deus não é dirigida, enfim, era um povo realmente repulsado mesmo pelos judeus. E jamais um judeu permitia que um pagão entrasse em sua casa. Um pagão não entrar nem no templo a rezar, né? Que tinha um lugarzinho apenas assim, já no comecinho apenas, né? Que ali no máximo chegava até ali, mas o pagão não entrava no templo como o judeu entrava, né? Na sinagoga. Então, assim, essa divisão entre judeus e pagãos era muito acentuada no mundo palestino, né? Com os judeus. Aí São Paulo vai chamar a atenção para uma coisa interessante, uma coisa importante, que ele diz o seguinte. Aí veja, 2, versículo 13. Aí São Paulo diz, olha, agora, porém, graças a Jesus Cristo, veja, graças a Jesus Cristo, vós que antes estáveis longe, vos tornastes presentes pelo sangue de Cristo. Gente, Paulo está aqui falando de quem? Quem eram esses que estavam longe, mas que agora foram trazidos para perto? Eram Gentios. os gentios, que eram os pagãos, né? Então eles viviam longe, mas agora em Cristo foram trazidos para perto. Porque é Ele a nossa paz, é Cristo a nossa paz. Ele que de dois povos fez um só, destruindo o muro de inimizade que os separava. Esses dois povos, justamente judeus e pagãos. Cristo fez um só, a igreja, o cristianismo. Abolindo na própria carne a lei, os preceitos e as prescrições. Desse modo, ele queria fazer em si mesmo dos dois povos uma única humanidade nova, pelo restabelecimento da paz, e reconciliá-los ambos com Deus, reunidos num só corpo pela virtude da cruz, aniquilando nela na cruz a inimizade. Então veja, a cruz de Cristo foi na cruz, na crucificação de Cristo, né? É em Cristo que os povos divididos agora se unem. Cristo, gente, aí se torna o elo de unidade dos povos. E este elo de unidade dos povos está na igreja. É por isso que a igreja ela é católica, ela é para todos os povos, independentemente de cultura, etnia, língua, não importa. Ela é para todos, ela é católica. Compreendem? Eita, meu Deus, já deu o horário de novo, misericórdia.
Professor, não é 2 horas para uma filosofia, não. É 1 hora e meia. É 1 hora e meia, rapaz. É isso aí que eu tenho que, né, ficar ligado aqui. É, como já é 10h30, gente, eu imagino que vocês estejam cansados, né, já. Né, Wilson? A gente faz o seguinte, né? Acho que a gente para por aqui, não é? E daqui a um mês a E gente amanhã é dia de trabalho, né? 7 horas da manhã eu tô na ativa. tá na ativa, pois é. Aí daqui a um mês a gente volta para continuar essa conversa, gente. Pode ser. Só. Dever de casa. Manda dever de Eu casa. vou mandar dever de casa. Olha, todo mundo aqui leu o artigo ou não leu ainda aquele artigo lá sobre o querigma? Não deu tempo Pronto. ainda, não. Mas Porque eu vou muita fazer como coisa eu falei, imprimir. Eu vou é imprimir. melhor imprimir, é melhor imprimir. Eu também não consegui ler ainda não. Não, né? Eu li da outra vez. Eu li da outra vez e li dessa de novo. Muito bem, Marli, muito bem. Eu li. Fiz igual a Marlinha, li da outra vez e deu uma lidinha agora. Pronto, eu leio também, né, Fernando? Pronto, eu vou imprimir. Então vocês Pegar leiam. impresso, que é melhor. Vocês leiam, né, aquele texto, porque muita coisa que eu falei tá lá e muita coisa que eu ainda vou falar também tá lá. E no nosso próximo encontro a gente continua dali. Então, gente, nesse primeiro momento foi boa a formação, foi válida, valeu a pena, tá aqui essa hora. Vocês são corajosos, viu? Rapaz, tem formação de 9 horas da noite realmente. Eu mesmo só vim porque foi eu. Né? Eu matei realmente de coragem. Então E tá amanhã bom. tem Frei Severino. Amanhã tem aula, né? E segunda-feira temos Tem prova aula. com meus alunos, viu? Segunda-feira temos prova. Eita. Então tá E bom, essa hora gente. é meio corrido mesmo, que aqui em Cajueiro tá tendo trilho, né, do Corpus Christi. Aí essa correria aí pra gente organizar as coisas. Eita, Igor, é mesmo, você é de Cajueiro, você é o Daniel. Então tá bom, gente. Então que o Senhor Deus, ele permaneça conosco, ele nos abençoe, nos dê perseverança, né? Que sua graça esteja conosco, né? E que o Senhor Deus possa nos dar, né? O espírito da estudiosidade, né? Essa grande virtude, né? Da estudiosidade para que a gente tenha gosto, né? Pelas coisas de Deus, né? Procure as coisas do Senhor, se aprofundar e que o conhecimento nos torne a ser pessoas melhores e cristãos mais convictos. Tudo isso, Senhor Deus, nós te pedimos, a vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Que o Senhor permaneça conosco, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, idem em paz, irmãos. O Senhor os acompanhe, viu? Tchau, tchau. Excelente formação, professor. Realmente. Foi muito boa a formação, se fosse por mim passava a noite toda. Foi ótimo. Que Deus abençoe a todos, meu irmão. Vamos juntos nessa batalha até o Abraço. céu. Amém. Uma santa, divina e abençoada noite a todos. Professor, muito obrigado. Amém. Vão em paz. Uma aula muito boa, muito produtiva. E mais conteúdos virão para todos nós. Isso eu tenho Amém. certeza. Tamo junto. Estamos juntos nessa batalha até o céu. Fiquem todos com Deus. Amém.